Bom dia. Então, estamos aqui novamente, né, para mais uma das aulas, dando continuidade, então, ao nosso projeto, né, devido à paralisação. A aula de hoje, vocês vão acompanhar, então, aonde? Vocês vão acompanhar lá na página 10 do livro didático 2. Né? Então, página 10 do livro didático 2. Veja bem, vocês tenham essa atenção. Nós vamos realizar, então, a partir da próxima sexta-feira, dia 22/5, né? Então, a partir do dia 22/5 até, né, segunda-feira, né, dia 25. Então, vocês vão ter esses dias aí para fazer o simulado. É interessante que vocês percebam o seguinte, que você vai ter 5 horas e meia para fazer o simulado. Mas você não precisa fazer tudo no dia só. Você pode fazer 1 hora na sexta-feira, você pode fazer mais 1 hora, né, no sábado, domingo, que você não tem nada para fazer mesmo, né, já faz 3 horas e meia, por exemplo. Então, fica acumulado lá. Então, não deixem de fazer o simulado, tá? Para que você, além de você ter o teu nível de aprendizagem aferido, você tem também, né, aquela pontuação de bônus na nota do bimestre. Tá lá? Então, não esqueça, simulado do dia 22, sexta-feira, até dia 25, segunda-feira. Vamos lidar, então, hoje com a gravitação universal. Veja bem, quando a gente fala na gravitação universal, nós estaremos falando, basicamente, de 2 personagens que são 4. Na realidade, você tem que pensar o seguinte, a gravitação universal, ela foi sistematizada por 2 pessoas, né? Por Johannes Kepler e pelo Isaac Newton. Mas o que acontece é que esses 2 tiveram antecessores. Então, veja bem, antes de você estudar o Kepler, você tem que lembrar que o Kepler ele era discípulo de um outro rapazinho chamado Tycho Brahe. Na realidade, a imensa maioria dos estudos feitos pelo Kepler, eles são de autoria do Tycho Brahe. O que o Kepler fez? Sistematizou, ou seja, ele escreveu, né? Então, lá na apostila, você vai encontrar, inclusive, um facsímile do livro, né? Do Kepler. Tá? Ora, o Newton, ele teve como antecessor dele o Galileu Galilei. Então, muitas observações, elas foram devido à invenção. Não é bem invenção, na realidade foi um alemão, né, chamado Kovel, que inventou a luneta. Mas o Galileu, ele fez o aperfeiçoamento. Então, um pouquinho da história, né, da história do Kepler. Então, ele veio aqui, ó. Ele era alemão, né? E
você veio então, né, aqui ó, a figura dele aqui, tá, né, o astrônomo matemático. Algumas vezes o Nicolau vai fazer menção desse cara. O Nicolau vai falar algumas coisas a respeito desse rapazinho aqui, né? Então, veja bem o que acontece. Quando você tem a história do Kepler, você tem, então, as contribuições que ele fez, né? Além das 3 leis que nós vamos estudar nessa aula, ele tem trabalhos em ótica, né? E nesse trabalho em ótica, ele trabalha também o olho humano. Nós vamos perceber isso o ano que vem, né? O ano que vem nós vamos estudar alguma das leis dessas aí. O Galileu, né? Ele vai falar então aqui a respeito dos logaritmos. Ele vai falar a respeito dos volumes dos sólidos, então, que são contribuição do Kepler. Veja bem, o Cláudio Ptolomeu, ele, no século II, ele tinha uma ideia a respeito de como é que funcionava. Veja bem, eu vou dizer uma palavra que não é bem a expressão da verdade. O que acontece? Isso aqui, isso que vocês estão vendo na tela, era chamado de universo. Como se isso estivesse estanque, fechado aqui pela esfera das estrelas fixas. O que não é verdade, né? Isso não é verdade. Então, o que acontece? O Ptolomeu, ele colocava a Terra como centro do universo. Por isso, sistema geocêntrico, né? Ora, o Apolônio, então, um século depois, ele colocou, então, como? Ele colocou que existiam, então, epiciclos. Então, o que acontece? Esse cara aqui dava a volta, mas assim como ele dava a volta em torno da Terra, ele girava em torno de um outro epicentro. Por isso, epiciclo. E assim sucessivamente, né? Outro planeta, outro epiciclo, outro planeta, outro epiciclo. E era isso que ele colocava, né? Então, era um sistema muito complexo, inclusive para a época, né? Mas, de certa forma, durante muito tempo, ele foi aceito. Ora, veja bem, aqui tem o nosso sistema mais atual. Não é assim como está escrito aqui, né? Não é como está escrito aqui, mas ele já coloca aqui, como vocês podem perceber, ele já coloca o Sol no centro, né? Então esse é o sistema do Copérnico, lá no século XVI, né? Então, ele mantém ainda a ideia da esfera das estrelas fixas, ainda mantém isso, mas ele já coloca aqui o Sol como centro, né? E os outros satélites colocados aqui. Vejam que no século XVI, nem todos os planetas eram visíveis, né? Porque era basicamente feita a olho nu. A partir do momento que apareceu a luneta, né? Então, o que acontece? Eles começaram a fazer pelo Copérnico aquela historinha do mistério coronográfico que dá os 5 poliedros,
Dessa forma, sim, ó. Então, veja bem, esse poliedro, né, era um quadrado. Esse quadrado, ele tinha inscrito aqui uma esfera. A esfera tinha inscrito um triângulo. O triângulo tinha inscrito uma esfera. E assim sucessivamente, né? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem, né, da ilha de Rven. A ilha de Rven é uma ilha no Mar Báltico, né, aonde o Tycho Brahe morava. Então vocês estão vendo aqui, né, vocês estão vendo aqui nessa outra ilustração, vocês estão vendo aqui o Tycho Brahe, né? Vocês estão vendo aqui o estudioso e vocês estão vendo aqui o Kepler fazendo o quê? O Kepler fazendo as anotações, né? Então, para que isso serviu de subsídio para o livro dele, né? Então, o que ele fez a mais? Ele veio a fazer o estudo anatômico do olho e com o estudo do olho ele fez um estudo de como é que funcionavam os óculos. Os óculos é uma invenção do Kepler, né? O Kepler é que inventou essa historinha do óculos, né? Através do estudo do olho humano. Primeiro ele fez o estudo do olho do porco. É interessante, né, como o porco tem muitas coisas, né, que são semelhantes ao humano, né? Muitas coisas são semelhantes ao homem. Uma delas é o olho. E outras também. Veja bem, nessa nova astronomia, que tem esse facsímile que eu falei do livro que está aí na apostila, então ele fez esse desenvolvimento da nova astronomia, né, diferente daquilo que tinha sido feito até agora. Então, o que acontece? Estabelecidas as 3 leis, né, nós vamos fazer o estudo sistemático, né? Então, veja bem, a primeira lei do Kepler, o que ela fala? Fala a respeito das órbitas do planeta. Então, um planeta, ele tem uma órbita em torno do Sol. Alguns momentos, ele vai ficar mais perto do Sol. É o que nós chamamos, então, ali de periélio. Alguns momentos, ele vai ficar mais afastado do Sol. Aquilo que nós chamamos de afélio. Ora, então, nessa trajetória aqui, vejam que não é uma trajetória como era pensado patrasmente, uma trajetória circular. Não, ela forma uma elipse. E a elipse, como vocês sabem, então, tem aqui, ó, né, o Sol colocado em um dos focos, né? Então, essa é a historinha da primeira lei, né? A segunda lei, ela vai tratar, então, do quê? A segunda lei, ela trata das áreas. Então, veja bem, ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais. O que isso significa? Olha aqui, ó. Quando ele está mais perto do Sol, ele tem uma velocidade maior. Consequentemente, ele vai percorrer essa distância num intervalo de tempo t. Ora, o que acontece? Quando ele está mais afastado, né, aqui no afélio, o que vai acontecer? Ele tem uma velocidade menor. Como tem uma velocidade menor, o que ocorre?
ocorre que ele vai percorrer uma distância menor no mesmo intervalo de tempo. Né? Então, fazendo com que essa área seja igual a essa. Áreas iguais em tempos iguais. Antes de nós entrarmos na terceira lei, tem algumas coisinhas que eu queria discutir com vocês. Então, veja bem, agora ele vai fazer um resumo, né, de toda a astronomia vista na época. Vocês perceberam que até agora, a primeira e a segunda lei, elas são duas leis puramente teóricas. No entanto, quando acontece agora a terceira lei, né, a terceira lei, você vai perceber que essa lei é uma lei puramente matemática. Dessa forma, assim. Então, veja bem, nós temos o Sol aqui, nós temos aqui a órbita da Terra, nós temos o raio da órbita da Terra. Nós vamos ter um outro planeta qualquer. Esse planeta qualquer vai descrever uma outra órbita. Evidentemente que você tem esse raio aqui diferente, né, do raio da Terra. Então, o que ocorre? Vai ocorrer uma relação entre os ditos cursos dos tempos. Então, veja bem, a terceira lei diz que o cubo da relação entre os raios é igual ao quadrado da relação entre os períodos. O que é período? Período é o tempo que demora para o planeta dar uma volta completa. Então é dessa forma aqui que ele colocou. Veja que a terceira lei já é uma lei puramente matemática. Ora, o que acontece? Pela observação do Tycho Brahe, então veja que todos eles vão fazer uma órbita bem regular, bem bonitinha, ó, a partir do Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Está faltando um. Não. O que acontece? Veja esse cara aqui, ó. Olha o que esse cara faz. Olha o Plutão aqui, ó. Todo mundo segue um padrão. O Plutão não. O Plutão ele tem uma órbita totalmente diferenciada. E é a isso que o Tycho Brahe se refere. Ele fala assim, por que o Plutão não é igual aos outros? O Plutão não é igual aos outros porque ele não é igual aos outros. Todos os outros são planetas. O Plutão não é planeta. Isso o Tycho Brahe já falou há 400 anos atrás. Vocês devem estar lembrados que há alguns anos atrás, né, o Plutão foi rebaixado. Plutão não é mais planeta. Ele é um gigante gasoso. Ele não tem nada de sólido. Então, o Plutão é um gigante gasoso só. Ele não é um planeta. Né? Então, esse rebaixamento, o Tycho Brahe, há 400 anos atrás, já sabia. Né? Então, a negadinha descobriu isso agora. Aqui, ó, também é uma colocação do Kepler, né? As tabelas de calendário, as tabelas chamadas tabelas rudolfinas, né? Que se devem, então, ao Rolo. O que acontece? O Kepler, ele acabou se envolvendo com umas coisas estranhas. Que coisa estranha? Ele acabou se envolvendo
com uma coisa chamada astrologia. Pois Neco danado resolveu que ele poderia fazer previsões através da análise da posição dos astros e estrelas. Né? Então, veja bem, tem que ter muito cuidado, né, quando você fala de astrologia. Astrologia, para começo de conversa, nem sequer ciência é. Né? Ao passo que a astronomia é uma ciência. Né? Ele deve estar arrependido, aonde quer que ele esteja, profundamente desse envolvimento que, na verdade, não levou a nada. Né? O que aconteceu com ele? Morreu. Né? Ele morreu em Regensburg, né? E o que ele tem de mérito maior? Né? O mérito maior dele foi a facilitação da compreensão do universo e, além de ter aberto o caminho para o Nirto. Né? Então, veja bem, esse entendimento do universo, ele serviu de base para os nossos estudos de hoje. Ora, o Nirto, ele fez, então, uma lei que diz respeito aos astros e estrelas. Por isso é chamada Lei da Gravitação Universal. Essa lei da gravitação universal, ela serve para o universo inteiro. Vale para planeta, vale para sistemas, vale para estrela, vale para galáxia. Então, ele tem um valor inestimável. Né? Então, dessa forma, desculpa, que ele coloca. Então, lá no livro dele, ele escreveu: matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Então, isso é o que estava escrito no livro. Isso é uma teoria. Ora, o que aconteceu? Aconteceu que isso não deu totalmente certo. Então, o que acontece? Um rapazinho chamado Cavendish, ele estabeleceu um fator de correção, que é esse cara aqui, ó, esse G. Né? Esse G aqui é a constante gravitacional, né? A constante gravitacional que foi estabelecida mais de 200 anos depois da lei. Tá lá? Ora, percebam vocês que aqui, ó, matéria atrai matéria. Isso é uma força. E como isso é uma força, a unidade disso é o Nirto. Tá lá? Então, veja bem, aqui, ó, o Cavendish, né, que ele foi pensado antes pelo Gauss e determinado pelo Cavendish, como nós falamos, né? Então, está aqui, ó, 6,7 vezes 10 a menos 11. Então, esse é o valor intrínseco, né, que nós vamos utilizar em todos os exercícios. Vocês não devem, não podem fazer confusão entre força gravitacional, né, que é essa força de atração, e gravidade. A gravidade é uma aceleração. Né? A gravidade é uma aceleração. Então, por semelhança, né, nós sabemos que o peso é uma força. Como é que se calcula o peso? Massa vezes gravidade. Ora, força gravitacional, como é que se calcula? Dessa forma, sim. Aonde você tem aquela distância, veja, aquela distância é do ponto até o centro da Terra.
Como é do ponto até o centro, eu tenho daqui até aqui o raio, daqui até aqui. Então, é o afastamento da superfície. Afastamento da superfície, nós chamamos de altura. Né? Um avião, ele voa a alguns metros de altura. Né? Então, veja bem, isso é a altura. Mas ele está distante do centro da Terra, como? A altura mais o raio da Terra. Como aqui a massa não vai interessar, corta essa massa e essa, vai sobrar essa equação. Ora, o que acontece? Quando você está na superfície da Terra, quando você está na superfície da Terra, quando você está na superfície da Terra, essa altura H vale zero. Então vai ficar R mais zero, que dá zero. Então você vai ter apenas o raio. Tá lá? Por isso que na superfície de um planeta só depende da massa do planeta e do quadrado do raio do planeta. Né? Então isso é gravidade. Isso é aceleração da gravidade. Tá lá? Recomendamos, então, que vocês façam, então, lá os exercícios que estão lá na página 10, né? Os exercícios do número 1 ao número 9. Na sexta-feira, né, nós vamos postar para vocês o gabarito, então, referente a essas atividades.